Esse é um tema que eu gosto muito, porque ele é muito recorrente na minha vida. A certeza de si só é imbatível porque ela é construída. A gente não conhece a si mesmo do dia pra noite, mas esse é um processo que muda tudo. E eu vou compartilhar com vocês como foi isso pra mim. Vamos lá? Oi, gente, eu sou a Camila Caroline, bem-vindos ao canal. Aqui eu falo sobre autoconhecimento, transição de carreira e vida acadêmica. E hoje eu vim tratar um assunto muitíssimo importante, que é o autoconhecimento propriamente dito. Eu acho que a gente escuta muito sobre isso, só que a gente não é ensinado. Basicamente, na minha vida escolar, eu não tive pessoas que incentivaram isso, essa busca de autoconhecimento. O modelo pedagógico, ele geralmente é muito fechado. Os professores raramente vão ter liberdade até mesmo de propor outras atividades dentro da temática da própria matéria, né? Então isso é complexo, pelo menos na minha época de formação. Hoje, talvez as coisas tenham mudado para pior, mas isso é um assunto para outro vídeo. No geral, na nossa formação acadêmica, não há isso como pauta, não há autoconhecimento como assunto de interesse. E, na minha opinião, ele é essencial para nossa vida social, para nossa vida humana, para nossa vida pessoal, claro. De verdade mesmo, só fui ter contato com qualquer atividade que envolva autoconhecimento nos meus cursos de capacitação, como a gente chama em São Paulo, que são os cursos que acompanham o processo de jovem aprendiz. Então eu fui jovem aprendiz e eu tinha um dia de curso dessa capacitação. E lá, além de falar sobre liderança, leis trabalhistas, a gente também tratava sobre autoconhecimento e objetivos de vida. A gente teve sessão coletiva para preencher a roda da vida, eu aprendi sobre Ikigai lá também. Então tem muitos artifícios que fomentam essas informações sobre a gente mesmo, só que elas não são disponibilizadas ou compartilhadas nos ambientes acadêmicos. Então, por mais que eu não tivesse isso nos lugares em que eu frequentava para estudar, eu buscava sozinha. Eu fui atrás e eu lembro muito claramente, quando eu era adolescente, que um dos primeiros passos dentro dessa leva de coisas que eu vou encontrar ao longo da vida que trazem essa margem de autoconhecimento foi o mapa astral. E isso é muito interessante. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, então grande parte da minha primeira vista para as coisas é sempre muito cética. E com o mapa astral não foi diferente porque eu pensava que o mapa astral era só um nome diferente para o horóscopo. E na verdade não é. O horóscopo, ele é o charlatanismo dentro da astrologia. Mas a astrologia é um segmento muito válido porque reflete comportamento. Nada aqui vai ser uma verdade absoluta, só que o fato é como isso pode agregar pra gente. E o mapa astral, ele é exatamente isso, porque ele ilustra o fatídico fato de que nós não somos uma coisa só. Então, por mais que eu seja uma sagitariana plena de primeiro decanato, eu tenho muitos outros signos em mim, refletindo a posição do sistema solar quando eu nasci. E isso é um mapa astral, isso é muito interessante. No meu mapa astral, eu descobri traços de perfeccionismo, que naquela época fez muito sentido. Eu sempre gostei muito de desenhar, mas eu sempre demorava muito para terminar os meus desenhos, seja para atividades da escola ou não. E eu entendia, porque eu queria tudo perfeito, tudo impecável. E, claro, eu sou muito talentosa e tal. Só que, às vezes, a gente precisa abrir mão desse sentimento para poder seguir com os processos, né? E eu fui aprendendo porque isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, é verdade. Como eu posso tentar melhorar isso? E foi start de muitos outros processos que eu estudei ao longo da vida para acrescentar essas gamas de autoconhecimento. Eu fiz testes de inteligência, eu fiz terapia, né? Muito importante. E muitas outras coisas. E se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo especificando cada uma dessas coisas e como elas me ajudaram, porque grande parte delas foi gratuita, né? Então, muito bom aí, né? Para começar. Mas, no geral, eu queria refletir a importância desse assunto e questionar, deixar aqui em aberto esse questionamento, porque, de fato, a gente ainda está tão atrasado nesse lugar de considerar o autoconhecimento como algo que é essencial. E aí eu te digo por quê. É muito doido, porque eu não sei se isso é literalmente consciente, mas isso é um ponto em que eu observo, que é o fato de que quando a gente não se conhece, a gente acredita em tudo que dizem sobre a gente. E aí que tá a pior parte. Porque sua mãe fala que você é assim, você acredita. Seu pai fala que você é assim, você acredita. Às vezes você tá numa roda de amigo que faz um monte de bosta. Você tá ali como se você fosse conivente. Só que no fundo você não é, você nem queria estar ali. Só que como expressar isso, né? Como saber dizer não pra algo se você não sabe pro que você diria sim?
É por isso que é importante. E aí o processo de me autoconhecer vai trazendo essas certezas, que são pontos, é como se fossem tópicos que vão formando a minha pessoa. Então, eu sei o que eu não gosto hoje, o que é essencial pra mim. Só que isso foi trabalhado. Não tô dizendo que eu sou a mesma de 5 anos atrás ou de 10 anos atrás. E Deus me livre se eu fosse. Ai, que preguiça. No momento em que eu fui acertando isso em mim, eu fui criando novos ciclos. Eu deixei pra trás coisas, atividades, pessoas que não faziam mais sentido pra mim pra iniciar novas. E é sempre muito bom começar coisas novas, sabe? Às vezes traz aquela coisa, ai, como é delicioso viver. E não é porque não vai dar trabalho, não é porque vai ser fácil. Na verdade, não é. Só que traz sentido para sua vida, porque você vai viver em busca de coisas que fazem sentido para você e não de coisas que fizeram você acreditar que são importantes para você. E aí o babado, gente, ele tá justamente em a gente ir contra tudo isso. Eu não quero passar a minha vida inteira vivendo uma vida de mentira, vivendo coisas que na verdade não me fazem bem, coisas que na verdade eu não gosto, que muitas vezes eu aceitei por conveniência, por carência, por acreditar que essa era a condição de ter pessoas perto de mim, sabe? Mas é muito, muito libertador ter uma nova visão sobre as coisas. Inclusive, que você tem poder de escolha sobre a sua vida, sobre as suas decisões. Mas isso só vai vir quando você se autoconhecer, quando fizer esse trabalho. Eu faço isso efetivamente desde os 17 anos. Fazem 10 anos. E foi transformador. Transformador. Hoje eu estou me vendo como a jovem adulta que eu queria muito ser e não sabia se isso um dia seria possível. E hoje, além de ser possível, eu vejo que eu posso muito mais. Então, se você tá aí, muitas vezes se perguntando o que fazer da vida, se o que você tá fazendo faz sentido, e perceber que você não consegue responder essas perguntas, volta um pouco para trás, se olha um pouco para dentro, para entender quem é você. Que aí sim você vai ter base para responder isso. Porque também a gente não consegue avançar se não responder essas perguntas. Então, que fique claro aqui o meu recado, que apesar dos seus amigos, dos seus pais, até mesmo do seu parceiro ou parceira, que aparentemente gostam de você, mas não te aceitam do jeito que você é, não te entendem, não conversam com você te ouvindo de fato, talvez seja porque você está vivendo um momento de mudar essa chave. Se condicionar isso, nunca vai deixar você feliz. Se condicionar à vontade dos seus pais, ou parar de rir alto porque o seu namorado ou sua namorada não gosta, na verdade só tá fazendo você se anular de si mesmo, em função de outra pessoa. Às vezes dizer não é essencial. E isso não é fácil, realmente é uma construção. Mas quando você tem certeza de que você não quer mais isso, de que isso não faz parte de quem você é ou do que você quer fazer, ou como dizem, do seu propósito de vida, você consegue falar não com facilidade e seguir em frente, porque você sabe que você está em busca de coisas melhores para você mesmo. E fazer o melhor por si nunca vai ser egoísmo. A gente vem para cá para viver a nossa vida, não para viver a vida dos outros. Então, se as pessoas que estão ao seu redor nesse momento não entendem isso, é uma pena. Mas vão haver outras que vão te entender. Você só precisa dar espaço para você descobrir isso e investigar isso, porque a certeza de si é incombatível. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like e o seu comentário aqui, é muito importante pra gente crescer o canal. Em breve, muito mais outros assuntos pra gente conversar. Espero ter ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.